Pois então, pessoal, retornamos aqui ao nosso assunto de hoje, né? Que é a parte de nomenclaturas de cadeias cíclicas e aromáticas. Esse segundo vídeo, o enfoque é cadeias aromáticas, visto que nós já passamos pelas cadeias cíclicas. Então, vamos lá, no aromático, né? Naturalmente, né, um dos aromáticos mais famosos, que mais aparecem, né, nas provas de vestibular, é o benzeno. O benzeno, ele pode ter essa configuração aqui, né, essa figura de hexágono com esse círculo no meio, ou ele pode aparecer, né, com a mesma figura de hexágono com esses três traços. O significa o benzeno é um composto aromático que é representado por três ligações duplas. Então, quando vocês verem um composto hexagonal com três ligações duplas, é um benzeno, ok? Então, aparecendo aqui, né, um composto aromático hexagonal com um círculo no meio ou com três ligações duplas, o nome dele já é benzeno, ok? Apenas isso. Basta colocar essa nomenclatura. Quando ele aparece com um radical, como é nesse caso aqui, gente, o que vai mudar? Bom, se o radical estivesse aqui, né, ou aqui apenas um radical, não mudaria nada, porque seria o primeiro, né, como nós tínhamos visto anteriormente. Sei que é um benzeno, figura hexagonal com três ligações duplas, e eu tenho um radical aqui que seria um metil. Então, o nome disso aqui seria metilbenzeno, apenas isso. Gente, esse metilbenzeno popularmente é conhecido como tolueno. Então, para vocês, alunos, durante as provas do vestibular, seria muito interessante vocês gravarem que um tolueno é a mesma coisa que um metilbenzeno, visto que algumas questões não falam assim, de forma explícita metilbenzeno para vocês linkarem com essa figura aqui. Ele vai lá e fala tolueno. Ok? Então, gravem isso aqui, hein? Ele é bastante cobrado nas provinhas. Então, o nome disso aqui, metilbenzeno ou popular, tolueno. Vamos aqui. A minha terceira imagem, gente. A minha terceira imagem é um benzeno, como visto, e eu tenho, né, dois radicais aqui, ó. Então, se eu tenho dois radicais, eu vou mostrar aqui para vocês. 1, 2, né? Trata-se de um etil. Então, já deixa anotadinho ali, etil. E coloque o nome. Lembrando, se ele tivesse esse etil, tivesse aqui, aqui ou aqui, tanto faz, porque eu só tenho um radical, né? Então, coloca ali, etilbenzeno. Esse é o nome, tá? Então, vamos vir para cá. Tem um benzeno, figura hexagonal com três ligações duplas. Eu vou escolher esse aqui como 1, certo? Poderia ser? Poderia, professor. Eu gosto de começar aqui com essas extremidades simétricas aqui, tá? No sentido vertical da figura. Então, coloca aqui, ó, 1, sempre no sentido horário. Também gosto que seja no sentido horário, tá, gente? Mas você poderia vir para cá também e é da mesma coisa. A análise de vocês seria a seguinte, eu te daria uma volta muito maior para o próximo radical. Então, aqui, né, batendo o olho, eu já sei que esse é o sentido que mais me favorece, o sentido horário. Ó, esse sentido aqui, gente. Sentido horário. Ó, o caminho a ser percorrido até o próximo radical é menor do que se eu tivesse começado por aqui, ó. Né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um carbono, né? Um radical no carbono 1 e o meu segundo radical no carbono 3. Então, coloca ali 1,3. Tem um radical de metil aqui e outro radical de metil aqui. Aqui estão esses radicais. Então, 1,3 dimetil, pelo fato de eu ter dois radicais de metil, benzeno. Esse é o nome dele. Aqui, ó. Vamos aqui. Mesma coisa. Coloco como 1 aqui, como minha referência. Aqui, né, batendo os olhos, né, no vulgo popular. Eu sei que esse é o caminho que mais me favorece, o caminho do sentido horário. Porque é o menor caminho a ser percorrido até o meu próximo radical. Seria um caminho muito maior se eu tivesse percorrido aqui, concorda? Então, vamos lá. Eu tenho um radical aqui, tem outro radical aqui.
Então, 1, 2, então coloca aqui, ó, 1, 2, eu tenho 2 radicais de metil, então fica 1, 2, dimetil, benzeno. Simples, né, pessoal? Aqui, mesma coisa, gente, ó. Se eu tivesse sentido horário, sentido anti-horário, coincidentemente, acho que daria a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, sentido horário. Sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4. Então, se você tivesse vindo para cá ou vindo para cá, seria o mesmo radical, mesma numeração, perdão. Então, você tem um radical aqui, um radical de metil aqui. Então, coloca 1,4 de metil, porque você tem 2 radicais, benzeno, ok? Ótimo. Então, vamos dar continuidade aqui. Gente, ó, vocês estão vendo, né? Vocês têm 2 benzenos aqui. Então, quando eu tenho 2 benzenos, o nome é próprio, é naftaleno. Se eu tivesse 3, seria um antraceno. E assim, se eu tivesse 5, um penteno, eu tenho que me lembrar ali na tabelinha que a pessoa não lembra direito. Então, vamos lá. 2 benzenos, eu formo um naftaleno. Observe aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um radical nessa posição e nessa figura do lado eu tenho nessa posição. Aqui eu tenho na posição vertical, aqui, ó, vertical, um radical, e aqui eu tenho na posição horizontal. Vou tentar fazer aqui pra vocês, ó. Observem isso aqui. Eu tenho nessa posição e eu tenho nessa posição aqui. Então, toda vez que eu tiver um aromático, né, a partir do naftaleno, tá? A partir de mais de um benzeno, e o meu radical fica nessa posição aqui, ou de cima, ou também, pessoal, na posição de baixo, ó, pode aparecer nessa posição aqui, é a posição alfa. Então, você tem que colocar alfa metil, porque você tem um radical de metil, alfa metil naftaleno. A mesma coisa aqui. Se você tem esse radical aqui, né? Nessa posição aqui vertical. Mas se ele tivesse desse lado aqui também, tanto faz, tá, gente? Não importa. Ou desse ou desse. Então, o nome dessa posição é beta. Então, você tem que botar beta, símbolo grego, né? Beta, tracinho metil, porque você tem apenas um radical de metil, naftaleno. Ok? Por que eu coloquei esses dois aqui? Porque são os mais populares, tá? São os mais comuns. Isso acontece muito com o naftaleno, ok? Que é o que a gente vê mais. Benzeno, naftaleno. Tirando assim, né, da experiência didática, que são mais cobrados durante os vestibulares, até mesmo a prova do Enem. Fora isso, uma coisa que vocês têm que sempre gravar, gente. É difícil você ver uma prova de orgânica que não cai esse famoso nome aqui, ó. O nome tolueno, tá? É a pegadinha deles, porque eles acreditam que vocês não vão lembrar que se trata de um metilbenzeno, ok? Então, a nomenclatura de aromáticos é bastante simples, tá? Trata-se disso, pessoal. Estarei à disposição para as dúvidas, né? Na sexta-feira. Beijão para vocês.